Este é o Eduquê, podcast em português que promove a partilha de conhecimento qualificado por ativistas e académicos sobre questões atuais de educação. Eu sou Rui da Silva. E eu sou Cláudia Moreira. Hoje iremos falar sobre migrações, identidade cultural e educação, tendo por base o trabalho da nossa convidada com o povo Saharaui. Falamos dos desafios que o povo Saharaui vive no acesso à educação e como é ser migrante e estudar quando se é nacional, à luz do direito internacional e das resoluções da Organização das Nações Unidas no que é a última colônia do continente africano. Eles estão com grandes problemas de formação pedagógica. Esse problema também acresce porque a formação pedagógica dada normalmente é dada por europeus ocidentais. E eu não sei até que ponto a nossa forma de ensinar, transposta para eles, será a mais adequada, quando transposta sem uma análise mais aprofundada e sem uma estância mais aprofundada. Hoje em dia tudo isto está mais facilitado com as novas tecnologias. Connosco temos Isabel Lourenço, investigadora do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, mestranda em Estudos Africanos também da Universidade do Porto e tradutora freelance. Isabel Lourenço, seja bem-vinda ao Eduquê. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, conforme de onde nos estão a ouvir. Isabel, seja muito bem-vinda ao Eduquê. E antes de iniciarmos a abordagem do tema central da nossa conversa de hoje, que é a relação entre migração, educação e cultura na realidade ali do povo Saharaui, conta para a nossa audiência, para os nossos ouvintes, do que estamos a falar quando a gente menciona o Saara Ocidental, em especial considerando, que desde 1963 a Organização das Nações Unidas classifica esse território como um território não autônomo. Porque é importante dizer isso, Isabel, tem muitas pessoas que sequer fazem ideia dessa realidade ali do norte da África, Então, talvez para a gente contextualizar, antes de entrar na temática propriamente dita, contextualiza pra gente, por favor. Eu vou tentar ser breve, apesar de ser uma realidade muito complexa. Como foi dito, desde 1963, é um território pendente de descolonização, era colónia espanhola e continua a ser colónia espanhola perante a lei, de jure, mas em 1975 houve uma invasão por parte de Marrocos pelo norte e da parte sul pela Mauritânia. A Mauritânia acabou por se retirar poucos anos depois. O que é que acontece? Temos um território ocupado que está dividido, 80% está sob controle marroquino, 20% está território libertado, tem o maior muro de separação do mundo, que significa que neste momento já tem mais de 3.000 quilómetros. É um muro altamente fortificado em termos militares. É o local do mundo com mais minas antipessoais per capita. E, de facto, não se fala disto. Isto é muito difícil de explicar porque quando Marrocos invadiu primeiro militarmente e depois com aquilo que eles chamaram Marcha Verde, que foi, no fundo, a transferência, a introdução de colonos e de militares. Temos um rácio de 15, 17 militares por cada Saharaui neste momento nos territórios ocupados, para além dos colonos marroquinos. Eles entraram em guerra, portanto, a Frente Polisário, representante legítimo do Saara Ocidental perante as Nações Unidas e as outras instituições, mas também tem um Estado, que é a República Árabe Saharaui Democrática, membro fundador da União Africana e reconhecido por mais de 80 países. Infelizmente não reconhecido ainda nem por Portugal, nem pelo Brasil, mas é reconhecido por Angola, Moçambique, Timor-Leste, enfim, todos os países da África, obviamente, senão não poderia ser da União Africana. Temos então uma realidade que é, de um lado, da parte ocupada, um território ocupado com muitas semelhanças que nós conhecemos por Gaza, Palestina, mas também com muitas diferenças. A maior diferença é que não existem instituições internacionais no terreno. É uma prisão de céu aberto mesmo. Ou seja, de um lado tem um muro, do outro lado tem a fronteira com Marrocos e para baixo tem a fronteira com a Mauritânia, mas as duas completamente controladas por Marrocos, obviamente. E do outro lado tem o Atlântico. Portanto, quem está dentro dos territórios ocupados está constantemente sob vigilância. Há vigilância às câmaras de vigilância, há drones, etc.
há uma segregação da população sarauí nos territórios ocupados que se manifesta da seguinte forma: eles não têm acesso a uma população que foi empobrecida de forma forçada com a introdução de colonos, portanto eles não têm acesso a empregos, a não ser que se vendam ao Estado marroquino e que aceitem as suas exigências, como por exemplo dar vivas ao rei em público e outras coisas assim. E nas escolas, que é um tema que vos vai interessar, existe um apartheid que não é um apartheid de segregação geográfica, física, ou seja, não há entradas separadas, mas dentro da sala de aula há uma segregação. Os meninos sarauís e as meninas sarauís, quando fazem perguntas, são insultadas. Há uma humilhação diária das crianças. Há uma perseguição dentro e fora da sala de aulas pelos professores, que depois, obviamente, é reproduzida pelos filhos dos colonos marroquinos, porque veem aquilo como algo trivial. Os próprios polícias e militares que circundam todas as escolas seguem as meninas e os meninos sarauís, por vezes atacando-os sexualmente, outras vezes torturando. Enfim, é um estado de constante, uma disruptura total de uma vida de uma criança ou de um adulto naquela situação. E isto, portanto, desde 1975. Temos depois a outra parte, que é a parte dos campos de refugiados, porque em 75 houve o bombardeamento com napalm e fósforo branco de grande parte da população. Quem fugiu foram, obviamente, as mulheres, as crianças e os mais idosos. Fugiram para o meio do deserto, um deserto que se chama Hamada. Hamada é o deserto da morte. E estão aí, desde essa altura. As mulheres construíram os campos de refugiados. A mulher sarauí tem um papel preponderante em todas as facetas da vida da sociedade, e não por causa da guerra, já era assim antes, era a transmissora de saber. Desmistifica muito aquela ideia que nos é transmitida atualmente da mulher muçulmana, submissa, etc., que é sempre apresentada como se fosse algo universal e não é de facto, porque isso depois tem muitas nuances em cada país, e, enfim, como qualquer religião, aliás. E nesses acampamentos, a primeira preocupação das mulheres, para além de montarem tendas, foi a alfabetização, a construção de escolas, de hospitais. Quando eu digo construção, não é construção física, porque, obviamente, no meio do deserto, sem meios, há uma construção, estamos a falar de tendas, não é? Mas estamos a falar de tendas feitas com pelo de camelo, na altura, ou com trapos, ou debaixo de um jipe qualquer, ou com restos do que for. E durante estes anos todos isto foi evoluindo. A educação na parte dos acampamentos é uma educação, existe o Ministério da Educação, e é uma educação obrigatória até aos 15 anos, onde as crianças de facto estão todas escolarizadas. Tive o ano passado lá e uma das maiores dificuldades é aquela dificuldade que todos nós sentimos a nível mundial. Acho eu que as duas disciplinas onde os professores sentem mais dificuldade é na matemática e no idioma ensinado como idioma oficial, que é o árabe. Mas penso que isso é um pouco transversal. Depois temos uma terceira realidade, que é a diáspora. Então nós temos sarauís agora também no Brasil, porque estão em trânsito para a Guiana Francesa. Isto porque as rotas migratórias adaptam-se às novas realidades, às novas condicionantes, às novas políticas. A Guiana Francesa é um território francês que é acessível via terra, ao contrário dos outros territórios franceses. Estamos aqui a falar de territórios ocupados, não é? Continuamos a falar de territórios ocupados, onde eles podem chegar. Chegam também em barcaças às Canárias, e isto são quase todos os que fogem dos territórios ocupados. E também, obviamente, existe uma grande comunidade em Espanha, em França, na Bélgica, que já vem de antes da colonização marroquina, que já vem do tempo dos espanhóis, porque os sarauís tinham nacionalidade espanhola. Neste momento são obrigados a ter nacionalidade marroquina, portanto, foi-lhes retirado o direito à sua nacionalidade. Em Espanha, que deveria reconhecê-los como cidadãos espanhóis, porque continua a ser de jure um território espanhol, província 53 de Espanha, tem várias formas de manipular estes números, e uma delas é obrigá-los a ter o estatuto da pátrida, o que é algo extremamente chocante no século XXI, quando já está mais decidido
a nível das Nações Unidas, que é um estatuto que deveria deixar de existir. Aqui não. Aqui é um estatuto que lhes é imposto. Tanto em Espanha como em França tem sido imposto o Estatuto da Pátria. Portanto, isto é, muito resumidamente, posso acrescentar que eles tiveram em cessar-fogo desde 1991 até 2013. O cessar-fogo foi sempre respeitado pelos sarauís, que ultrapassam qualquer tentativa de cessar-fogo de qualquer país a nível mundial. Tiveram uma grande capacidade e resiliência em relação porque nunca deixaram de ser atacados, nunca deixaram de ser violentados, torturados, encarcerados, suas casas destruídas, portanto, conseguiram manter isso. Agora, em novembro de 2020, voltaram à guerra. Isto porquê? Porque há mais de 60 resoluções das Nações Unidas, nunca foram cumpridas, existe um referendo para se fazer, um referendo de determinação, de autodeterminação, que tem sido sempre boicotado por Marrocos e que, uma vez que não é feito, apesar de haver negociações atrás de negociações, mas quando uma parte não quer negociar, não há negociação possível, e temos esta situação que em novembro de 2020 Marrocos atacou para além do seu território ocupado, portanto, para além do território ocupado, numa zona tampão, numa zona berma, atacou civis que se estavam a manifestar pela realização do referendo. E nesse momento, o Polisário e a RASD, a República Árabe Saudita Democrática, disseram já não acabou, porque nós fartamos de nos avisar, meses e meses e meses seguidos apelaram ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, dizendo que havia aquela situação. E apesar de haver uma missão que não são capacetes azuis, são beret bleu, que não têm qualquer tipo de mandato de proteção da população civil, apesar de eles estarem no terreno, no dia em que Marrocos atacou os civis, desapareceram. E, portanto, aí foi a ruptura total. Obrigado, Isabel, por esta breve contextualização. Acho que os nossos ouvintes, ao ouvirem a tua descrição do que acontece no Saara Ocidental, conseguem fazer certamente paralelos para o que acontece na faixa de Gaza, está acontecendo na faixa de Gaza. Já falaste do processo de desumanização da própria população, falaste do reatar do conflito em 2020, além de todas as violações dos direitos humanos e das violações das relações das Nações Unidas, e também nos falaste que, digamos, esta dispersão do povo saharaui em várias partes, não é? Dos seus, digamos, 3 grandes estatutos, não é? Como residentes nos territórios ocupados, como refugiados no deserto, neste caso até na parte argelina, não é? Uma população migrante forçada também em Espanha, alguns não forçada e outros forçada, uma grande mistura, e estes territórios não autónomos, como eu já estava a dizer, podemos imaginar que o acesso à educação e à cultura se dão de formas muito desiguais, tendo em conta, não é? Que como já brevemente descreveste, que acontece nos territórios ocupados, mas consegue dar aos nossos ouvintes uma perspectiva. O que é que acontece em termos de acesso à educação e à cultura nestes diferentes locais onde o povo saharaui está fixado? Vou começar pelo sítio menos problemático, que normalmente seria o mais problemático, que são os campos de refugiados. Nos campos de refugiados, portanto, como eu já tinha dito, a alfabetização, o currículo é um currículo adaptado ao currículo argelino, por razões óbvias, porque depois para perseguir os estudos, a maior parte dos estudantes que querem seguir a universidade têm que sair dos acampamentos e vão para a Argélia, antigamente iam para a Líbia, Sina vão para Cuba, também há uns que vão para a Espanha, enfim, mas têm que sair dos campos de refugiados, exceto as pessoas que estudam enfermaria, novas tecnologias informáticas, porque existe uma universidade. Isto eu acho que é espantoso, e o Centro de Estudos Africanos tem muito boas relações, temos um acordo de cooperação com eles, nós e muitas universidades a nível mundial, têm uma universidade dentro dos campos de refugiados, com tudo o que isso implica, sendo um campo de refugiados. Portanto, a gente não pode pensar que, e obviamente que as habilitações académicas depois não são reconhecidas dessa universidade. Os meninos os jovens que estão na parte da educação até aos 15 anos, têm também formação profissional, existe educação especial e existem creches, que eu não sei como no Brasil se diz, mas pronto, existe a possibilidade das crianças estarem ocupadas na escola desde os 3 anos até aos 15, 16, pronto.
Isto porquê? Porque as mulheres, mais uma vez, eu peço desculpa sendo mulher, mas eu acho que os campos de refugiados foram construídos em torno das necessidades de uma mulher. E quando eu digo de uma mulher, é de um ser humano que tem que gerir tudo. A casa, não é? O lar, os idosos, os jovens, enfim, toda uma amálgama. Eu estou convicta que se tivessem sido homens a construir os campos de refugiados, a primeira coisa que tinham feito era um centro de logística, 3 armazéns para não sei o que do armamento, tinham-se preocupado com estas coisas. As mulheres começaram a pensar, nós temos que construir e, portanto, as crianças têm que ir para qualquer lado. E então há estas valências todas. A educação especial, que não posso deixar de referir porque todos os professores com quem eu já tive lá no terreno, e eu já tive muitas vezes no terreno, que vão a uma escola de educação especial, canos, portanto, e que não é um campo de refugiados, são 5, ficam extremamente emocionados, porque além de haver escolas para invisuais, há escolas, tem vários níveis. Eles não têm nada, não têm material didático, daquele muito evoluído que nós recebemos dos países nórdicos, muito colorido, muito bonito. O que é que eles fazem? Por exemplo, o Braille é ensinado com as tampas de plástico das garrafas, da Coca-Cola, plástico que existe por todo lado, porque, como todos sabemos, o Saara está cheio de plástico, não é? O Saara todo, não é o Saara Ocidental em especial. E existe uma atenção especial. Além disso, os deficientes, as pessoas portadoras de deficiência na cultura sarauí não são encaradas como um peso para a sociedade, mas sim como uma mais-valia. O que é muito interessante, porque são vistos como pessoas mais puras, mais perto da paz, é uma série de conceitos que eles têm muito difíceis de traduzir para as nossas mentes e portanto, essas crianças, esses adultos estão sempre integrados. As escolas em si têm, obviamente, grandes problemas também de falta de material, mas o maior problema que existe na parte da educação é a formação na parte, isto foi-me transmitido pelos professores. A última vez que lá tive reuniões com vários representantes das várias partes educativas e todos me pediram o mesmo, que era formação pedagógica. Eles estão com grandes problemas de formação pedagógica. Esse problema também acresce porque a formação pedagógica normalmente é dada por europeus ocidentais. E eu não sei até que ponto a nossa forma de ensinar, transposta para eles, será a mais adequada, quando transposta sem uma análise mais aprofundada e sem uma estância mais aprofundada. Hoje em dia tudo isto está mais facilitado com as novas tecnologias. Eu acho que se calhar seria muito interessante, e lanço aqui já o desafio, fazerem um encontro com professores de lá, que falam quase todo espanhol, e professores de outras nacionalidades, para perceber efetivamente qual a metodologia que eles utilizam e o que é que falha. E fórmulas não existem, não é? Isso a gente já sabe, porque não existem fórmulas. Mas também acho que é enriquecedor se a gente ficar a saber como é que eles com nada conseguem ensinar tanto. Eu fico sempre surpreendida, sempre que lá vou, porque tudo falha, tudo falta, os professores na maior parte das vezes não têm vencimento, o vencimento ronda os 30 euros por mês, estamos a falar de campos de refugiados, portanto há que ter tudo isto em conta quando se faz, porque muitas vezes as pessoas também querem ajudar e dizem, vamos mandar para lá livros. Eles têm imensas bibliotecas, porque há imensa gente a mandar livros, só que aqueles livros que eu vejo muitas vezes com as crianças, não lhes dizem nada, aquilo não é a realidade deles. A menina loura que vive no castelo, para eles não tem qualquer tipo de significado, não se identificam. Além de que depois o livro está em português, em francês, eu sei lá, seja no que for. Mas tudo isto com as novas tecnologias, acho que há muitas formas de se ultrapassar. Depois temos a realidade que é a realidade da diáspora, sobretudo em Espanha e França, Bélgica e países nórdicos. Mais uma vez, as associações de mulheres sarauís, eles estão muito bem organizados, e mais uma vez são as associações de mulheres sarauís que têm feito um grande esforço nas férias escolares das crianças, portanto, do ensino que eles frequentam, fazerem formação do idioma, porque eles falam Hassania, que é 80% de árabe puro, mas não se pode falar árabe, porque há muitas
assim como há português com muitas cadências, com muitas palavras diferentes, etc. O árabe ainda é mais, isso ainda se acentua mais, obviamente. Tentam transmitir-lhes, mas não só isso, os jogos tradicionais, a cultura, como é que se vive a vida nómada, tudo isto afastado da sua realidade. E ao mesmo tempo a história, obviamente, porque a história, e agora vamos para os territórios ocupados, nos territórios ocupados o que lhes é ensinado é a história inventada por Marrocos, que é uma história que é inventada não só em relação aos sarauís, porque em Marrocos é proibido dizer Saara Ocidental. Aliás, houve uma pivô da televisão nacional que foi presa durante 3 meses só por dizer Saara Ocidental, porque estava a ler um teleponto e uma declaração do Ban Ki-moon, do secretário-geral da altura, e não teve a presença de espírito de emendar e dizer Saara Marroquino ou Províncias do Sul, e disse Saara Ocidental, se foi o suficiente para ser presa. Portanto, como há esta negação da existência dos sarauís, obviamente que a história também é alterada. Como é que eles tentam ultrapassar isto? Em casa, na clandestinidade, transmitir às crianças a sua realidade, as suas origens, o seu idioma, o Hassania. Apesar de na Constituição de Marrocos, que foi alterada em 2011, eles falarem do Hassania e tal, é proibido falar em Hassania. E os marroquinos, mais a mais, não falam árabe, falam darija, que ainda é o outro dialeto que não tem nada a ver com o árabe. Portanto, é ensinado o árabe na escola, mas depois os marroquinos falam darija, que não é árabe, e os sarauís falam Hassania em casa. E, muitas vezes, esse ensino é feito no fim de semana, quando saem para o deserto, em tendas. Os marroquinos deram-se conta disso e então, a partir desse momento, e por outras razões também, deixar de ser permitido montar tendas fora da cidade. Montar tendas sarauís foi proibido, ponto. Portanto, como há também uma grande vigilância de circulação, é muito difícil. Por exemplo, existe um ativista, que eu não vou dizer o nome, mas que é uma das pessoas que transmite normalmente as histórias, os saberes, é um sábio, é uma pessoa já com uma certa idade, e foi educado no sistema espanhol e sarauí, e ele dava aulas clandestinas em casa. Isso agora já não é uma possibilidade, já há alguns anos, porque a casa dele está sempre rodeada de polícia para ninguém poder entrar ou sair, e quando ele sai é sempre seguido. Portanto, isto afeta todos os aspectos. Há muito mais para contar, mas eu acho que uma hora não chegava. Eu ando para trás e para a frente já desde 2006 e todos os dias que lá estou, todas as horas, aprendo uma coisa nova. Portanto, é muito difícil, de facto, é difícil de explicar muito rapidamente uma realidade tão distinta de um lado para o outro, mas que posso só acrescentar uma coisa na última ida, porque o Centro de Estudos Africanos fez alguns estudos de arqueologia. É um território muito rico em pinturas rupestres e outras coisas. Agora não vou aprofundar isso porque eu não percebo nada disso. Mas uma das coisas que me preocupou é que as pinturas rupestres são lindas. Tem umas girafas, são lindas, esteticamente lindas. E eu perguntei, ingenuamente, então vocês fazem visitas de estudo com os meninos das escolas até às grutas e às pedras onde estão as pinturas rupestres? E claro que me disseram, não, isso não é possível, por causa da guerra, por causa das minas, os meninos não podem ir. Portanto, é que mesmo aqueles que estão nos territórios ocupados, nos territórios libertados, que estão mais perto, não têm acesso às suas próprias pinturas, à sua própria história, que está ali, que é um manancial enorme. Então, eu ensinei-lhes a refazer pinturas rupestres com os materiais que eles tinham, expliquei-lhes, fiz uma aula em que eu levei a água do Atlântico daqui, a água do mar do Atlântico daqui, porque os meninos nos campos refugiados nunca cheiraram a água do mar, não têm acesso ao seu Atlântico, não têm acesso à sua areia de mar, têm só a areia do deserto. E eles ficaram contentíssimos porque falta-lhes essa parte da sua identidade. Conhecem-na, sabem que existe, mas nunca viram um peixe inteiro. Eles só veem latas de atum. Eles são os proprietários do maior banco de pesca do mundo, um dos maiores e mais ricos, e nunca viram um peixe. Isto é algo incrível. E depois recebem as latas de sardinhas e de atum que vêm dos territórios ocupados, roubadas por Marrocos, adquiridas pela União Europeia, adquiridas pela Unicef, adquiridas pelas Nações Unidas,
e depois são-lhes dadas aos refugiados como se lhes estivéssemos a dar algo que não era deles. E eles ainda têm que agradecer. Portanto, há aqui uma complexidade tão grande que passa muitas vezes ao lado, porque vocês certamente que depois desta conversa vão querer saber alguma coisa sobre o Saara Ocidental e vão ouvir falar da festa do divórcio, porque as mulheres fazem uma festa, a família das mulheres fazem uma festa depois do divórcio, quando se divorciam há uma festa. Vão ouvir falar que as mulheres têm muito poder, vão ouvir falar do chá, que é o primeiro, que é doce como o humor, o segundo é amargo como a vida e o terceiro é suave como a morte. Vão ouvir falar das melfas, que é roupa, que é lindíssima. Vão ouvir falar de tudo isto, mas não vão ouvir falar da dureza do dia-a-dia. Do facto dos olhos daquelas crianças que estão nos campos de refugiados terem quase todas pintas vermelhas de tanta areia que lhes entra pelos olhos dele. Não vão ouvir falar do facto de quando nós estamos lá e somos tratados como reis, as famílias todas à volta daquela tenda onde nós estamos, darem tudo o que têm de comida para que a pessoa que é acolhida ter comida que eles nunca têm. Não se vão dar conta disso. Para isso é preciso estar muito tempo, são coisas que eles não gostam de falar e transmitem muito da cultura deste povo, que é um povo essencialmente nómada, e os nómadas só sobrevivem em solidariedade. Isabel, eu vou me permitir aqui fazer uma interrupção desse teu testemunho, que eu acho que é de uma sensibilidade gigantesca e eu penso que para quem estiver nos ouvindo, muito provavelmente vai tomar contato pela primeira vez com impressões e elementos, né, disso que você tem testemunhado nos últimos anos, e eu penso que seria importante você compartilhar conosco o porquê dessa tua inserção, né? Você conta repetidas vezes, né? Pelo visto, você teve algumas vezes no Saara Ocidental e tem um interesse acadêmico, mas não é estritamente acadêmico, né? Compartilha conosco, assim, a tua inserção, em que condição você esteve lá, em condição institucional, né? Você esteve lá e portanto, teve a oportunidade de trazer para nós essas questões. Então, eu já tive em qualidade de quase tudo. Isto porque a primeira vez que fui aos campos de refugiados, como toda a gente, primeiro conhecimento, eu não tive só nos campos de refugiados, também tive nos territórios ocupados e em Marrocos, em processos de julgamento de presos políticos sarauís. Portanto, eu tenho aqui uma amplitude de tarefas, poderá-se dizer assim. Primeira vez que eu fui aos campos de refugiados foi numa missão de cooperação, exatamente para avaliar as necessidades, e num dos campos, que era Dakhla, que na altura não tinha nada, nem eletricidade, nem... Eles não têm água, obviamente a água vem em caminhões cisterna, e levava 8 horas do último campo de refugiados até ao Dakhla, que é mesmo o último, a chegar lá. E então foi um conjunto de portugueses que fomos para avaliar a situação e o intuito era construir uma escola para 600 crianças e avaliar o que havia mais para fazer lá. Construir, quando eu digo construir, obviamente não éramos nós que íamos construir nada, não é? Mas angriar os fundos necessários para a construção de uma escola. O que é que acontece? Nós chegamos lá e parámos com tudo aquilo que não pensávamos que não nos íamos parar. Portanto, eu estive nessa parte da cooperação, que seria outra conversa de muitas horas, e isto foi a minha primeira ida. Também já fui como acompanhamento de várias estações televisivas portuguesas e dos seus jornalistas aos campos de refugiados. Também já fui depois de umas chuvas torrenciais, que havia falta de medicamentos, fui levar medicamentos diretamente desde Lisboa até lá, que é uma coisa que normalmente não se pode fazer porque se tem que atravessar uma parte do deserto argelino, que é uma parte que é controlada militarmente porque é uma zona de risco, e portanto tive que ir com escolta militar, portanto também com cariz humanitário. Também já fui em função meia jornalística e depois também através do CAUP com outras funções, com função de analisar os arquivos, enfim, fazer uma avaliação do sistema judicial sarauí, isto nos campos de refugiados. Nos territórios ocupados, fui fazer uma avaliação dos territórios ocupados, tenho um relatório que eu depois posso disponibilizar. Fui 2 vezes, fui declarada persona não grata em Marrocos, porque eles não deixam entrar pessoas de territórios ocupados.
Normalmente as pessoas são expulsas, mas também entram de forma, ou tentam entrar de forma clandestina ou com falsos pretextos. Eu nunca entrei nem de forma clandestina, nem com falsos pretextos. Diz exatamente aquilo que vou fazer. Se me quiserem expulsar, depois é a opção deles, não é minha. Mas sempre fui de forma legal, o que me permitiu também ter mais acesso, em termos de Nações Unidas e outros espaços políticos e de intervenção, depois fazer uma denúncia, porque eu estive sempre dentro da legalidade, nunca cometi nenhum crime. E o meu único propósito é recolher dados e escrever relatórios. Em Marrocos, fui convidada por uma associação espanhola que me deu formação para ser observadora em julgamentos de presos políticos, inclusive de presos estudantis, e onde também aproveitei para fazer uma observação e uma análise maior dos estudantes, porque há muitos saharaus que vivem em Marrocos mesmo, no sul de Marrocos, e aqueles que estão nos territórios ocupados às vezes vão estudar para universidades marroquinas. E, portanto, também aí desenvolvi o meu trabalho. Na diáspora estou quase todos os anos, pelo menos 3, 4 vezes, em contacto com a diáspora, onde acompanho não só os casos de pedidos de asilo, que muitas vezes são ex-presos políticos com quem já tive contacto e depois tenho que fazer testemunhos nos tribunais em França, em Espanha, etc. Mas também para acompanhar, tenho vindo a fazer um acompanhamento e uma avaliação de como se evolui em termos de identidade, como é que eles se sentem enquanto jovens saharaus fora do seu país, muitos deles agora já nascidos fora do seu país, e como é que eles encaram esta dualidade, que não é uma dualidade, às vezes é uma, nem sei como é que se diz, trialidade, será? Não será, mas pronto. Mas vocês entendem o que eu quero dizer. E isso tem sido muito, muito interessante também. Porque, de facto, é uma área pouco explorada. Nós todos temos a pressão académica de enverdarmos por determinadas temáticas que estão mais em voga. Possa ser o género, o empoderamento, a migração, enfim, o que estiver em voga, entre aspas. Não estou com isto a dizer que seja mau, é apenas porque nos leva todos depois a percorrer esse caminho, não é? Que está em voga e que normalmente tem mais financiamento. Ou é mais fácil conseguir-se algum tipo de apoio, é mais fácil ter audiência e é mais fácil também ter bibliografia, porque isso é outro problema, que é a falta de bibliografia sobre tanta temática que existe. Eu sou um pouco sadomasoquista e, portanto, enveredo normalmente pelas linhas que ninguém quer, porque eu estou em casa de alguém, nunca fico em centros ou protocolos, tento sempre ficar em casa das pessoas, aliás, porque eles fazem questão. E tento integrar-me o máximo possível. Óbvio que nós somos sempre um elemento exterior, portanto, escusamos ter a ilusão que ficamos a conhecer tudo, etc, etc. Mas dá-nos alguma objetividade e surpresas. E sobretudo, como é uma cultura tão desconhecida, porque continua a ser uma cultura muito desconhecida e tão diferente daquilo que nós pensamos, porque muitas vezes dizem, também conheces muito bem a Tunísia, é a mesma coisa, não é de todo. Isso é a mesma coisa que dizer que os espanhóis são iguais aos portugueses, ou que os alemães são iguais aos austríacos, ou sei lá, que a Europa é toda igual. E depois já há o fator nómada, que apesar deles já não poderem ser nómadas, mas são nómadas, são outro tipo de nómadas. Eles são conhecidos como os filhos das nuvens, porque andavam atrás, quando estavam livres, andavam atrás das nuvens por causa da água, ou pastorícia. Eles são conhecidos no Sahel como os filhos das nuvens. Agora são filhos das nuvens, não são filhos das nuvens, são filhos das colheitas, quando andam de campo em campo em Espanha e França à procura de trabalho. São filhos dos barcos, quando andam à procura de transporte para chegar a algum sítio onde possam estar seguros. São nómadas clandestinos na parte de baixo de um caminhão. Continuam a ser nómadas, só que de uma outra forma. Obrigado, Isabel, por esta descrição e por esta parte mais poética sobre a adaptação. Filhos das nuvens, não é? Podem ser filhos de várias realidades, mediante o que nós estamos também cá a falar, não é? Mediante a sua condição como migrantes e que tipo de migrantes estão, não é? Quais são as suas condições. E tendo em conta também, e quando descreveste o teu percurso enquanto pessoa que já fez várias visitas ao Saara Ocidental, não é? Para os nossos ouvintes, se não ficou claro, não é? Foste perseguida, não é? Já foste presa, foste
sentida quando visitaste os territórios ocupados, e tendo em conta todo este contexto e a tua experiência no Saara Ocidental, qual é o conselho que dás quem está na linha da frente da educação, não é? Tendo por base a tua experiência e o teu trabalho, por isso também este teu trabalho que tu descreveste enquanto observador dos julgamentos, até mesmo de alguns jovens, não é? Que são ativistas pelos direitos salariais na educação, não é? Ou na educação superior, e depois são detidos, não é? Por esta toda a tua experiência, conselho nos dás, ou que conselho dás aos nossos ouvintes para que possamos continuar a aprender juntos? Eu não gosto muito de dar conselhos, mas se calhar o primeiro caminho seria, em cada país, com os nossos colegas, com os nossos amigos, com os nossos alunos, analisar as causas da migração em geral e tentar nos colocar na pele do migrante. Questionar as nossas inseguranças em relação aos migrantes, porque a manipulação, o aproveitamento político da questão é muito utilizado em todo o mundo e põe-nos em polos opostos, como se nós não fôssemos migrantes também. Todos nós, no nosso passado, já fomos migrantes. O nosso ADN é migrante e ninguém nos diz onde é que estaremos amanhã. Portanto, estamos sempre a migrar. Depois, por outro lado, é necessário ir ao fundo das origens das migrações forçadas. E só a partir daí é que nós podemos saber o que é que está ao nosso alcance fazer. Mas eu acho que realmente o primeiro passo, porque muitas vezes dizem-me assim, eu quero ir para a África fazer não sei o quê. E eu tenho uma amiga minha, que é tunisina, portanto, não é África Negra, não é? E uma outra amiga conhecida, portuguesa, dizia-lhe completamente, com instrução académica superior, dizia-lhe, eu nunca tive africanos na minha sala de aula, quando estudante. Gostaria de conhecer africanos. E a Ulfa, a minha amiga, disse, mas eu sou africana. E ela, mas não é pessoas como tu. E ela, dos outros. E negros, pretos. E a outra ficou muito enrascada. Ela disse, não, mas tu, além de poderes ir à Amadora, que é aqui nos arredores de Lisboa, onde antigamente havia uma grande população migrante africana, agora já não tanto por causa da gentrificação, mas podes ir à Nigéria, tem lá vários milhões de pessoas. Mas é um bocado isto, nós antes de irmos, se calhar temos mesmo ao nosso lado alguém que é migrante, e se calhar podemos começar por falar com essa pessoa, não é? Para depois percebermos um bocadinho mais dessa realidade em concreto, porque as migrações são tão distintas, é tão difícil definir o que é que são migrantes. O migrante do Saara Ocidental não é a mesma coisa que o migrante do Sudão. Um migrante que está a fugir da Venezuela ou que está a fugir... Não é a mesma coisa. Eu, por exemplo, a falar com um migrante brasileiro aqui na Universidade do Porto, deparei-me com uma realidade que eu não conhecia, que me dizia que eles recebem muito mal os migrantes venezuelanos e que até existem confrontos. Eu nunca na minha vida imaginei uma coisa dessas. No entanto, foi uma realidade. Porque nós não podemos saber tudo. É impossível. Nós nem sabemos o que está ao nosso lado. Portanto, é um bocado por aí. Aprofundar mais, saber mais. E depois é necessário uma boa dose de humildade. Para não assumirmos que vamos salvar ou educar melhor, mas sim descobrir em conjunto. Eu quando digo descobrir em conjunto, aprender em conjunto, caminharem lado a lado, que é tudo muito poético e muito lindo e fica bem nas capas das nossas agendas, não é? Acho que nós devíamos realmente ter um enfoque na tolerância e na aceitação, sem condescendência, sem cariz caritativo, e isso é essencial para prevenir e para conseguirmos ultrapassar os obstáculos de aprendizagem dos dois lados, porque eu acho sempre que a aprendizagem dos dois lados são alunos dos dois lados, de formas diferentes. E também para compreendermos a causa desses obstáculos, desta dificuldade de aprendizagem, que podem ser de vários, pode ser linguístico, pode ser a forma de ver e imaginar o mundo, pode ser conhecimento diferenciado que temos e o valor diferenciado que nós damos ao conhecimento. O Rui já sabe isto, mas a minha filha, quando era pequena, claro que todas as crianças têm aquele momento que, mãe, eu tenho mesmo que aprender isto. É mesmo importante estudar o que é o conhecimento, o que é o saber. Eu dizia-lhe, olha Carolina, é assim, tu até podes ter um mestrado, um doutoramento, ser a pessoa mais inteligente do mundo,
com mais conhecimento académico. Se eu te deixar sozinha no meio da Amazónia, passas a ser uma ignorante, porque não fazes ideia nenhuma como sobreviver. E quem passa a ser o académico, o inteligente, aquele que tem a bagagem toda, será a pessoa indígena que conhece tudo aquilo e que tem um conhecimento abismal da fauna, da flora, de tudo, não é? E muito para transmitir, muito para nos ensinar. Portanto, é esse valor do conhecimento, essa aceitação de conhecimento diferenciado, que não está, obviamente, nas nossas mãos, porque também quando acolhemos migrantes, esta palavra acolher eu não gosto muito dela, mas quando os migrantes chegam ao nosso país, também não gosto muito desta no nosso país, mas pronto, dentro destas terminologias, quando nos encontramos, existe um Ministério da Educação que já teve a pensar muito sobre estas coisas e que tem normas, indicações e ensinamentos estruturados que transmitem aos professores para integrarem os alunos. E muitas vezes, por falta de tempo, por excesso de alunos, por falta de capacidade nossa também, por muita coisa, acabamos se calhar por fazer aquilo que há diretrizes a nível mundial e pouca diretrizes pessoal. Como é que se vai ultrapassar isso? Isso já não sei. Eu tenho muito mais dúvidas do que certezas. E daí os conselhos também serem muito difíceis. Isabel Lourenço, muito obrigado por ter vindo ao Eduquê. Obrigada. Podem aceder ao trabalho que falamos hoje na descrição deste episódio. O Eduquê é uma produção Fresh Ed. Por favor, note que as opiniões expressas no Eduquê são exclusivamente dos anfitriões ou dos convidados entrevistados, e não do Fresh Ed, que não assume nenhuma posição institucional. Se você gostou do Eduquê, partilhe os nossos episódios e deixe a sua avaliação nas plataformas de podcast favorito. Podem também entrar em contato conosco através do nosso Twitter, @eduquepodcast, para partilhar opiniões sobre os episódios, temas de interesse e fazer perguntas. A equipe do Eduquê inclui também José Leite Neto e Suzane Vez. A música original do Eduquê é de Joseph Minadeu, do Pattern Based Music. O Eduquê é um podcast independente sem anúncios e é possível graças ao apoio da NORAC, que é a Rede de Políticas Internacionais e Cooperação, Educação e Treinamento, e do Fundo da Família Shadev e por ouvintes como você. Por favor, considere fazer uma doação para o Eduquê visitando freshedpodcast.com/donate. Aqui quem fala é Cláudia Moreira E Rui da Silva, até ao próximo episódio.